a mais um podcast Gestão em Movimento. Eu sou a Camila. Eu sou o Diógenes, tudo bem? E a gente está aqui para falar com vocês sobre um assunto muito legal. Conta aí, Diógenes. A gente vai falar sobre como definir e acompanhar metas para a sua empresa. A gente passou superficialmente nesse assunto quando a gente fez aquele episódio, acho que foi o segundo ou terceiro que a gente fez sobre planejamento estratégico. Exatamente. E a gente chegou a falar de metas. Mas não foi tão detalhado, né? Lá a gente conseguiu montar assim e mostrar a importância do planejamento estratégico que está sempre alinhado com a visão, missão, objetivos da empresa. A gente mencionou também sobre análise SWOT, né? Sim. Desculpa, pessoal. Tudo bem. E eu acho que a análise SWOT, ela ajuda demais, né, de ajudar a gente a entender a empresa como tá. Fazer o planejamento estratégico, ela é parte principal para que a gente entenda quais serão as nossas metas, né? Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como defini-las, qual é a importância de que elas sejam claras, né, para que a gente consiga acompanhar. Não adianta a gente colocar meta por aí e depois não conseguir acompanhar. Sim. Porque o que tem de empresa traçando meta é impossível, vou fazer a meta e depois eu dobro a meta, né? E isso não funciona na empresa, na verdade não funciona em lugar nenhum. E então a gente vai contar aqui um pouquinho da nossa experiência e como manter o pessoal motivado a seguir isso daí. Sim, então, sim. Bora lá para mais esse. Eu acho que o principal, né, o ponto de partida, né, as metas elas têm que ser fruto do que a gente já tem da empresa, de missão, visão, valores. E a partir disso a gente todo ano tem que fazer aquela rodada de planejamento estratégico, tem uma SWOT. revisão constante. É randômica a coisa, né? Hoje Isso. você pensa isso, daqui 4 meses o mercado pode ter mudado, você precisa estar adaptando. Mas algumas coisas São não, fixas, né? as coisas estão sempre lá. A sua visão, que é de longo prazo, ela não vai mudar. Ela pode mudar ao longo de alguns anos, mas ela não vai mudar no curto prazo. E as metas, aqui a gente está falando mais das metas anuais ligadas a essa missão e essa visão, né, Camila? E ao planejamento estratégico. Então, o primeiro ponto é esse. As metas têm que ser fruto desse planejamento, dessa missão e dessa visão. Esse acho que é o primeiro ponto essencial quando você pensa em definir metas. Exato. Outra coisa que eu acho importante, desculpa cortar, é assim, as metas tem que ser tem as metas coletivas, mas cada pessoa que tem posição de decisão dentro da sua empresa tem que ter as suas metas, certo? É o tal do famoso cachorro com 2 donos morre de fome. Exatamente. Né? E quando você fala assim, o setor tem isso como meta, ninguém abraça. Ninguém abraça a causa, né? Então quando você coloca uma etiqueta naquela meta, quando você coloca um nome e fala fulano, é você o responsável. Você será, né, beneficiado se atingirmos essa meta. Sim. Né? Então eu acho super importante a gente colocar nome e dependendo da organização da empresa você precisa, né, ter um gestor onde ele vai definir a meta da empresa, esse gestor vai definir, para que chegue nesse objetivo final, o gestor vai dividir nas suas áreas e cada área vai ramificar para aquelas pessoas que são responsáveis. Então colocar nome, dar nome aos bois. Sim. É fundamental. Isso é um negócio básico, né? Isso é uma coisa assim, que eu vejo todo dia quando tem alguma coisa em e-mail, alguma coisa aconteceu em todas as empresas, que a gente tem vários clientes, a gente tem vários fornecedores. Exato. Aqui dentro também às vezes acontece a mania que a pessoa tem de falar assim, não, quem vai ver isso aqui é o operacional, quem vai ver isso aqui é o financeiro. Mas quem no financeiro? Não dá, aí você não fala quem é, ninguém faz, né? Entendeu? E aí às vezes é um probleminha bem pequeno, aí como ficou operacional, um leu aquilo lá e falou, não vou ver, o outro vai ver, não vou ver, o outro vai ver. Aí daqui uma semana aquilo ali ficou crítico. E aí o que acontece? Chega no gestor. E aí, quem é o responsável? O gestor que não nomeou ou a equipe que não pegou para resolver? Exatamente. Né? Isso é um negócio básico, né, que a gente vê todo dia acontecendo, né? Exato. Bom, metas, então, tem que ser individuais. Exato. Cada pessoa. Então, por exemplo, você tem um coordenador que tem ali, sei lá, 5, 6 subordinados e pode ter a meta do coordenador. E aí talvez os subordinados dele, cada um não precisem ter a sua meta individual, mas eles têm que conhecer a meta do gestor e o gestor é que é responsável por fazê-los ajudar a cumprir a meta. Está no nome do cara, né? Então, João da Silva Saura, você é o coordenador, você é o responsável, está no nome dele e ele, com a equipe dele, eles vão resolver essa meta. Exato, ele distribui da maneira que ele achar que precisa ser feita, né? E a gente
eu entendo que todas as metas, elas precisam ser direcionadas o tempo todo, né? Precisa ter a direção daquela meta, né? Porque se você só larga o vento, você também não tem motivação nenhuma a fazer tudo ali, né? Então, além de você ter uma meta, você tem que estar sempre coordenando para avaliar o desempenho daquilo ali. Porque tem que ter coerência, eu acho, né? Por exemplo, você chega a algum gestor e te passa uma meta lá, cita uma meta que para você lá na operação não tem o menor sentido aquilo ali. Por que eu vou medir aquilo ali se não muda no meu dia a dia? Então tem que ser metas coerentes para que você motive a pessoa que está envolvida na meta a buscar aquilo ali. Tem que ser coerente e tem que ser coerente a meta, tem que ser coerente a forma de avaliar, né? Ela tem que ser clara, tem que ser objetiva e simples. Então eu preciso chegar do ponto A ao ponto B fazendo o que para chegar lá, né? De tempo em tempo eu consigo medir um percentual que eu fui concluindo disso aqui? Sim, não, né? Sim. Acho que isso motiva o cara a ver no mercado. Isso é outro ponto fundamental. As metas elas têm que ser quantificáveis e objetivas. Então a meta ela tem que ser ou 0,1, ou fez ou não fez, ou tem que ter, você tem que fazer mais de X quilômetros por litro na média da frota. A sua loja tem que conseguir uma margem de contribuição de no mínimo tanto no longo do ano, X%, tem que ter um número lá. É aceitável X reclamações por cliente no semestre, é aceitável, né, perdas de algum equipamento, etc., por uso da... É aceitável, né, um acidente por ano. Entendi. Então, tem que ter um número ou tem que ter o fez ou não fez. Você tem que conseguir, a gente está aqui, que a gente tem que conseguir a nossa Anvisa até o final do ano. Ou conseguiu ou não conseguiu. Não tem dúvida. Mais ou menos. Não. Meio, não tem meio gol, não tem meia meta. Não tem. Bem isso. E tem que ser assim, preto no branco, né? Para ser fácil de identificar, você ser claro para todo mundo, porque se você começa a deixar metas subjetivas, tipo, isso aqui meu gestor vai analisar se vai ser aceito, isso aqui vai... Não, a gente não tá na escola que você ganha meio certo, né? Na escola a gente ganha aquele meio certo, né? Ganhar o meu ponto na questão por pelo menos tentar. Não, ou é ou não é. E aí fica fácil, fica claro e não tem como burlar isso. E eu acho que isso motiva também a equipe, né, a chegar no objetivo final e dependendo do que foi acordado da diretoria, com a equipe como um todo, se aquilo ali vai ser bonificado no final do ano, sei lá, digamos que se você conseguiu todas as suas metas, lá no final você ganha um salário. Pô, isso faz toda a diferença, né? Eu atingi 25%, então você vai ganhar 25% do teu salário no final do ano. Sim, né? sim. Esse tipo de coisa precisa ser escrita, precisa ser formalizada lá no começo do ano. Então, né, primeiro dia útil do mês ou no final do ano, chamar toda a tua equipe e falar, as nossas metas para o ano que vem são essas, etc. Depende de como é o fechamento fiscal, enfim, da empresa. Via de regra faz no início do ano, né, para que seja feito final, porque daí você já tem o fechamento do ano anterior, você começa a ter comparativos, mas assim, isso aqui precisa ser determinado. É assim que vai ser, precisa chamar todo mundo e precisa fazer todo mundo dizer, entendeu? Ah, entendi, então agora segue para trabalhar. É isso aí. E outra coisa assim, de experiência que eu vejo, número de metas. As pessoas não podem ter mais de 5, 6 metas. Então, eu acho que o número ideal é assim, de 4 a 6 metas que elas conseguem acompanhar. Começa a se perder, né? Eu não ia falar isso, mas é uma verdade. Acho que quando você começa a jogar muita coisa para aquela pessoa, você fala, meu Deus, o cara não vai dar conta mesmo, então eu não vou fazer nada. E às vezes são assuntos bem diferentes, divergentes um do outro e tipo, acaba que a pessoa não consegue focar para dar atenção àquilo lá. Então, e é uma realidade mesmo, né? Não tem como. A gente, como gestor, né? Às vezes a gente quer abraçar tanta coisa, não tem como fazer. Né? Tanta coisa precisa ser mudada ali, às vezes no dia a dia, que você coloca, não, isso aqui eu preciso terminar até tal mês, até tal dia. Chega uma hora e você fala, não dá. Então precisa organizar prioridades, né? Então acho que a gestão serve para isso mesmo, né? Para você falar para a tua equipe assim, ó, prioridade é isso aqui. Isso aqui precisa sair no matter what, né? Não interessa o que, tem que sair. E essas são as suas metas. Então você que está fazendo um planejamento estratégico da tua empresa e vai determinar metas para a tua equipe, pensa nisso. Não adianta querer abraçar o mundo. Seleciona o que é de mais importante para a tua empresa agora, põe no papel e define como fazer isso. Né? Sim. Então, assim, ó, só dando recapitulando para ficar bem claro. As metas têm que estar alinhadas com missão, visão, valores da empresa, né? Tem que ser fruto do planejamento estratégico. E aí, você define a meta pro presidente, CEO, diretor-geral da empresa, as metas individuais dele,
baseadas nessa análise. E depois ele desdobra essa meta. Então aí a partir da meta do presidente se desdobra as metas dos diretores, a partir dos diretores, de cada um dos diretores, ele senta com a sua equipe, desdobra as metas dos gerentes e os gerentes desdobram para baixo a meta até as pessoas para quem vão ser atribuídas as metas. Então a gente chama isso de desdobrar metas. Acho que isso é um passo muito importante também, porque a meta da pessoa que está lá embaixo na hierarquia da empresa tem que estar alinhada, ela tem que estar vendo, tem que estar alinhada com o topo da empresa. Não pode ser uma meta assim que saiu do nada, ela tem que estar alinhada com... Exatamente. E eu acho que muitas das pessoas que assistem a gente são pequenos. E aí a gente fala assim, parece que ficou difícil já, né? O que você acha? A gente começa a falar, putz, precisa da alta direção, o cara que está assistindo o nosso podcast tem 5 funcionários. Ah, não, aí a meta ele faz, né? Como é que ele vai dividir isso aí? A meta é dele. Exato. E ele senta atribui e fala assim, essas são as metas, eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Essas são as metas da nossa empresa para este ano para o próximo ano de 2024. São essas 5 metas aqui e nós vamos sentar uma vez por mês para analisar como a gente foi no mês anterior e como a gente vai planejar o mês seguinte. E basicamente seria só a meta da empresa. Uma pessoa, 5 funcionários, eles sentam juntos todo mês e analisam essas metas. É por isso que é importante o acompanhamento. Então a gente solta o vento que a gente quer chegar em tal lugar, mas às vezes a gente não traz a equipe pra gente, né? Então não interessa o teu tamanho. Eu acho que você sendo muito grande ou você sendo muito pequeno, você precisa trazer todo mundo para perto e fazer todo mundo abraçar aquela causa. Então, se você é pequeno, é empreendedor ali começando, tem você mais 5 funcionários, não tem problema. Você consegue dividir as metas da mesma forma. Não, se você for sozinho, se você for um empreendedor individual, você pega as suas metas, escreve as 5 metas. Assinala, né? Faz mesmo um painelzinho assim. E todo mês você pega o primeiro dia útil do mês seguinte, você separa 4 horas, você sai do escritório, não sei, senta em algum lugar e fala o que eu fiz no mês passado. Tá alinhado com o que eu planejei? Enfim, eu não sei, porque eu tenho meu caderninho de metas lá, que eu não tenho só meta da empresa, eu tenho meta minha pessoal, e toda semana eu olho o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. Foi fácil fazer isso? Não. Faz uns 10 anos que eu tento ter disciplina e eu consegui ter um pouco, faz 1 ou 2 anos que eu estou tendo um pouco de disciplina. Mas eu acho assim, quando eu falei isso há um tempo atrás, quando a gente não tem a nossa pessoa física organizada, é difícil que a gente consiga organizar a nossa empresa também, né? Sim. Então a gente precisa traçar metas pessoais, a gente pode fazer isso para um outro podcast e tentar ajudar o pessoal a organizar as suas metas pessoais. A gente está trazendo sempre muito para o mundo corporativo, né? Mas hoje a gente vê muita necessidade de a gente se organizar como na família, nas nossas metas pessoais. Se as nossas metas pessoais estão alinhadas com o que a gente está trabalhando hoje, né? Às vezes a gente começa, né? Tô aqui divagando agora, né? Então a gente começa Podemos falar disso? né? A gente começa a traçar metas na nossa empresa e elas não têm nada a ver com onde a gente quer chegar como pessoa, então aí é óbvio que não vai dar certo, né? Sim, mas vamos tratar da empresa aqui hoje. Eu acho que o segredo de você chegar a certo objetivo é você traçar metas palpáveis. É você não mudar ela, né? Você cravou na pedra hoje, você vai mudar ela daqui certo período pré-determinado. Dar nome aos bois, né? Você determinar quem é o responsável. Se a tua equipe pequena não tem problema, você é o responsável, mas tem ela escrita, faz um quadrinho, pendura na parede, cola, imprime um Word ali, imprime um sulfite e coloca no teu computador do teu lado, da maneira que você quiser. Faz post-it, mas vai acompanhando. E faz isso que o Diogo falou. Às vezes a gente tá tão atordoado, né? Com a nossa rotina, a gente não consegue pegar 4 horas. Se você, meu Deus, eu não posso sair do escritório. Cara, a importância de fazer isso, você sentar e falar, e aí, tô fazendo isso aqui de acordo com faz domingo à noite. Faz domingo à noite. Mas é isso. Eu penso no que eu vou fazer na semana seguinte, no domingo à noite. Que vai encontrando a maneira de se organizar, né? Mas eu acho que a principal dica que a gente pode fazer aqui para todo mundo hoje, né, para quem é pequeno e médio empresário, é a importância de ter essas metas. Aí quando você começa a trabalhar e você não determina nada onde você quer chegar, aí você começa a ir para todos os lados, eu acho, né? Sim, com certeza. E, enfim, mais alguma coisa, Camila? Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu dar um overview aí de tudo, de como definir meta e como fazer. Se você está aí do outro lado e acha que precisa de alguma ajuda, é claro que a gente tenta da maior forma não ser tão técnico nesse podcast, né? Sim. Eu acho que muita gente aí do lado não quer técnica, né? Quer saber como é que é no dia a dia, na prática.
prática, e aí o que eu faço? Eu tô cheio de trabalho, não consigo definir. Então, se você tá passando por esse momento e quer, de repente a gente pode te ajudar, pode ficar à vontade de entrar em contato com a gente, que a gente tá super aberto. Isso aí. Vamos para os nossos quadros? O nosso Vamos lá. Você sempre tem, né, Diógenes? Eu sempre tenho. Então, dicas do Diógenes para essa semana. Olha só, eu trouxe um livrinho legal aqui que todo mundo já ouviu falar, mas é um clássico também, né? Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver, e é um livro muito bacana. Foi escrito, acho que, se não me engano, no século XVIII, em 1700 e alguma coisa. O mundo já era inteiro conhecido, mas assim, já tinha muita curiosidade, né, de descobrir coisas diferentes, em lugares diferentes. A curiosidade que tem é que todo mundo vê o desenho quando é criança, né? Então mostra o Gulliver, né, chegando lá em Lilliput, que ele é um gigante, os habitantes são todos pequenininhos, e enfim, conta a história lá, que a gente tem desenho animado, enfim, a gente sempre viu. Mas na verdade ele vai para 4 lugares ao longo do livro, né? Em um ele é um gigante, em outro ele é pequenininho, e em outro é um lugar onde os cavalos que são inteligentes e os humanos são tudo, tipo, parece chimpanzé no dia de hoje. E o outro é um mundo meio futurista, onde as cidades são suspensas. É muito bacana. E ele é bacana assim, ele é bacana para jovens, porque estimula muito a imaginação, né? Só que por trás também tem uma segunda camada de leitura que ele é cheio de críticas sociais, crítica a comportamento, a como era a sociedade na época, que tem muito de parecido com o que a gente tem hoje, comportamento humano. Então tem esses 2 níveis de leitura, né? Então é bacana de ler. Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver, é um clássico, é um dos 200 que eu falei que tem que Até o episódio 200 você vai ter que ter falado todos. Esse é o plano. É um compilado de todos os 200. Só que eu falei, alguns eu dei dica não fazem parte, então tem que passar dos 200. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer você que assistiu a gente até o final. Curta a gente em todas as redes, no YouTube, no podcast, no Spotify, no Instagram e no YouTube. Já falei, certo? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.